Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela sua vida. Um beijo carinhoso para vocês, tá certo? Abençoados, estava aqui lendo, tomei meu café, estava aqui lendo essa preciosidade. Eu vou ler um texto com vocês, tá bom? Feche os seus olhos e diga, abençoados. Diga bem forte, eu vou entender esse estudo. Eu vou entender esse estudo. E a palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia. Porque está escrito que a palavra do Senhor é viva, poderosa e eficaz. Está escrito também lá em 1 Coríntios 3,16 que o Espírito Santo habita em mim e Ele vai me dar o entendimento da sua palavra. Eu criei, por isso falei. Abençoados, você vai ter entendimento da graça de Deus, receba isto. Você vai ter entendimento, mas cedo ou mais tarde, você será um predestinado para receber a graça de Deus. Eu creio, por isso eu falei em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga bem forte, amém, Maria. Então vamos estudar, abençoados. Vamos ler, vamos ouvir, porque está escrito que a palavra do Senhor, que as ovelhas, Mateus 10, as ovelhas do Senhor ouvem a minha voz e me seguem, disse Jesus. Vamos lá. Vou ler então aqui. Ai, muito bom ler, estar com Cristo. Ai, abençoados. Paulo diz, estar com Cristo é bem melhor se minha obra não der frutos. Mas ela vai dar. Ela vai dar. Porque eu estou plantando, abençoados. Eu vou colher os frutos. Já repeti isso em outras ministrações. A tradição dos anciãos. Vamos ler aqui em Mateus 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei. Eu vou ler novamente. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram, abençoados, o que eu mais tenho hoje na igreja de Cristo, na igreja da terra, é fariseu, é mestre da lei. Verso 2. Porém, por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Vejam, ouçam. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram, por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Então, eles não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, Jesus respondeu, por que quebrais vós também os mandamentos de Deus? Jesus falou com os fariseus. Por causa da vossa tradição. Quantos estão na tradição? Lava pés. Que mais? Porque hoje é a Santa Ceia. É uma tradição, não é? Da igreja. Santa Ceia. É uma tradição da igreja. Batismo. É uma tradição da igreja. Dia dos Mortos. Vamos ao cemitério. Quantas tradições. E os filhos de Deus ficaram presos a tradições. E o mover de Deus acontecendo com nós em graça
E as ovelhas do Senhor se dispersaram com as tradições da igreja. É isso bem que os fariseus, que os falsos mestres desejam: distrair o povo para que eles não conheçam a verdade. É isso mesmo que os falsos obreiros e mestres, os falsos irmãos. Abençoados, 1 Coríntios 3,16: não sabeis que és santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, e Ele vos guiará em toda a verdade. Ele, porém, lhe respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. A lei, abençoados, era uma lei de condenação. A lei, ela amaldiçoava quem errava. A lei, ela é amaldiçoada. Era para os que pecavam, era para os que erravam. Então estavam condenados a um abismo eterno, a não ter uma vida com Cristo. Quem não tem uma vida com Cristo era amaldiçoado. Então hoje não existe mais lei. Hoje você não é mais amaldiçoado. Hoje nenhuma condenação é em você. Hoje não há lei. Então a lei era para os que pecavam. A lei era para os que erravam na carne. Hoje, Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. E hoje não tem mais lei para você estar cumprindo a ordenança da lei. Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerás. Honra teu pai e tua mãe, porque os mandamentos de Deus, eles continuam. Honra teu pai e tua mãe, e viverás longamente os teus dias na terra. Amém, abençoados? Então, abençoados, o fim da lei é Cristo. Não existe mais lei. Você não estás debaixo de maldição, porque não existe mais lei. Você não está mais debaixo de uma condenação. Você não está mais debaixo da lei, porque o fim da lei é Cristo. Então, os mestres da lei condenam hoje os filhos de Deus. Os mestres da lei, porque os mestres ainda estão na lei. Visto que cruz, Jesus, estamos com um novo sacerdote e a nova lei, abençoados, é a lei de Cristo, o ressuscitado. Romanos 8, nenhuma condenação há em você. Na graça não mais. E o fim da lei é Cristo. Vamos lá então para o verso 5. E você não vai morrer, você vai ter uma vida eterna com o Senhor. A não ser que você ainda está aí em obras da lei. Aí você vai morrer mesmo, abençoado. Mataram as ovelhas do Senhor Jesus, botaram condenação nelas.
deram remédio errado para elas, deram comida errada para elas, estão dando, mas em graça não. Vós porém dizeis, vós porém dizeis, continua Jesus falando, vós porém dizeis, quem disser a seu pai ou a sua mãe, vós porém dizeis, quem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Aproveite o que há em Cristo Jesus, a graça. Ouça a graça e o apostolado abençoados. Ouça o Cristo. Vós, porém, dizeis, quem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Aproveite o Espírito Santo falando com você. Aproveite o Espírito Santo que habita em você. É Ele quem vai falar com vós. Aproveite, abençoados. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim anulastes pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Agrade ao Senhor, ouça Ele, e a tradição, abençoados, ela será retirada da sua vida. Ele não quer tradição, abençoados. Ele não quer tradição. Hipócritas, disse mais Jesus aos fariseus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Isso não é para vocês, viu, ovelhas? Isso é para os fariseus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Isso não é para nós, abençoados. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O agir de Deus, abençoados, em nossa vida. Quem impedirá o agir de Deus em nossas vidas? Quem impedirá o agir de Deus? Quem vai impedir você de receber a verdade? Não. O agir de Deus, quem impedirá? Os falsos profetas? Os fariseus? O agir de Deus, Ele virá sobre a sua vida. E ninguém vai poder impedir. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, verso 9. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. Abençoados, ensinando doutrina que são normas dos homens. Corrente, campanha, fogueira santa, aceitar Jesus. Salmo 100, somos ovelhas do seu pasto. Foi Ele, não nós, que nos fez ovelha de seu pasto. Foi Ele e não nós. Essas heresias dentro da igreja, abençoados, não pode. Os falsos distraíram as ovelhas do Senhor Jesus, mas você, em graça, você não é mais uma ovelha dispersa e nem distraída. Em graça você saberá a verdade, porque o Espírito Santo vai te falar. Então, em vão, porém, me adoram, ensinando os falsos mestres, os mestres da lei. Então, em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são
que são normas dos homens, grave bem isto, abençoados. Verso 10, e convocando a multidão, lhe disse, ouve e entendei. Jesus chamou a multidão e a graça te chama, abençoados. Ouve e entende. Verso 11, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. O que contamina o homem é o que sai da boca do fariseu, do hipócrita, do falso mestre. É o que está contaminando as ovelhas do Senhor Jesus. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do fariseu, do falso profeta, do mestre sem entendimento da graça. Isto sim é o que torna impuro, é o alimento que você está recebendo. Doutrinas erradas, campanha, corrente, acertar Jesus. Verso 12. Então, aproximando-se dele, Mateus, escrevendo em Mateus, relatando o que acontecia naquele tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça, depois de Cristo. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe disseram, sabes que os fariseus, ouvindo os seus discípulos, disseram, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se ofendem? Claro que eles se ofendem, porque vai contra o sistema religioso. A graça, ela vai contra o sistema religioso. A graça, ela te mostra a verdade feita em Cristo Jesus. Então, os fariseus, os hipócritas, nos condenam, abençoados. Ficam bravos com nós, se irritam com nós. Os fariseus, mas eu creio por fé que você não é um fariseu e nem hipócrita, e que você está com o seu coração puro, querendo receber a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se ofenderam? Abençoados, estamos aqui para agradar a Deus e não ao homem. Mas o que está em nós, o Espírito Santo me disse isso, olha, abençoados, os fariseus, eles podem se ofenderem, mas nós em graça não estamos preocupados com isso, porque o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O que está em nós, abençoados, 1 Coríntios 3,16, é o Espírito Santo, porque diz que nós somos santuários de Deus. Ele é maior, Ele está conosco. Ele é maior do que aquele que está no mundo. A carne está no mundo, mas nós estamos com o Senhor. Amém, abençoados, recebe isso. A carne está no mundo. O evangelho aí da carne, abençoado, está rolando e deitando dentro das igrejas ditas pelos falsos profetas. Abençoados, passe para o reino de Deus, passe para o lado de dentro. E o lado de dentro, a igreja de Cristo, ela é espiritual. Ela não tem corrente, ela não tem campanha, ela não tem jejum, ela não tem aceitar o Senhor Jesus, porque Ele já os aceitou, Ele já os reconciliou consigo mesmo, é o que está escrito. Passe para o reino de Deus, abençoados, porque você é a nova criatura. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Saia da carne,
saia do evangelho da carne com essas promessas que vêm do homem e não de Deus. Deus tem promessas maiores para você. Verso 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Abençoados, Jesus, o próprio Deus, Jesus, o Pai, Ele plantou isso, abençoados. Ele falou isso. Campanha, corrente, aceitar Jesus, livre arbítrio contra heresia. Isso não tem dentro da igreja de Cristo. A igreja, ela é espiritual. Somos um espírito com o Senhor. Não tem essas coisas dentro da igreja de Cristo. Livre arbítrio. Você não é mais livre. Você está presa com Cristo. Isso não é maravilhoso? Você tem livre arbítrio, abençoados, para você escolher a cor da sua roupa, a cor do seu cabelo, a cor do seu carro. Mas livre arbítrio, você não tem mais. Foste comprado por um bom preço. Você não pode mais fazer aquilo que você quer, viu, abençoados? Você tem que passar para o outro lado. E esses dias o Senhor, Ele me repreendeu, hein? Não fostes de vós mesmo, Maria. Passe para o outro lado. Você é a nova criatura, Maria. Saia do lado de fora. Você é a nova criatura. A nova criatura, Maria, está dentro do reino de Deus. Esses dias o Senhor me repreendeu. Saia da carne, Maria. Tem coisas que não agradam a Deus, abençoados. Fomos comprados por um bom preço. Não temos mais livre arbítrio. Somos dele. Estamos debaixo de uma nova jurisdição, a de Cristo. Aí eu falei, tá bom, Senhor. Tá bom. Obrigada pelo teu ensino. Deixai, olha aqui, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele não plantou isso nas igrejas, abençoados, e nós, ministros de Cristo, estamos aqui para que essa planta seja arrancada do meio da igreja de Cristo. Nós, em graça, não temos isso. E nós estamos aqui para ajudá-los a entender isso. Nós, ministros da graça, os mestres da graça, os evangelistas da graça, os doutores da graça, está aqui para isso. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, abençoados. E o bom combate será feito até a vinda do Senhor. Amém? Verso 14. Deixai-os. Olha só Jesus. Deixai-os. São guias de cego. Os fariseus, os hipócritas, os fariseus da lei são cegos. Deixai-os, são guias de cego. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Mas você vai sair desse buraco aí, viu, abençoado, que estão te colocando. Você vai sair em graça, você vai sair do buraco. Esteja com o mestre em graça. Verso 15. Então Pedro, olha só, Pedro, hein? Pedro estava com Jesus. Então Pedro lhe disse. Abençoados, eu anotei aqui e eu vou ler com vocês. Estou no verso 15. Vamos virar aqui a página? Agora é Pedro, hein? Veja só o que Pedro vai falar com Jesus. Mas vamos aqui para 2 Coríntios 11:10. 2 Coríntios 11:10. Paulo falando, Paulo é nosso mestre, tá bom, abençoados?
2 Coríntios 11, verso 10. 11. 2 Coríntios 11, verso 10. Vamos verificar o que o apóstolo Paulo falou. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Ucaia. Esta glória não será tirada da região celestial em graça, no ministério em graça. Paulo disse: a verdade de Cristo está em mim. Veja que até Pedro, eu vou repetir isso, abençoados, até Pedro, que estava com Jesus de Nazaré, ele não estava entendendo Jesus. 15. Então Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. 16. Jesus, porém, disse: nem mesmo vós entendeste? Os Pedro não estava entendendo. Alô, Pedro? Não está entendendo? Você está andando com Jesus e não está entendendo Jesus? Jesus, porém, disse: nem mesmo vós entendeste? 17. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre? Tudo o que entra pela boca, tudo o que está abençoado, saindo do homem, não de Deus. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Boca do homem, abençoados. Tudo que está saindo da boca do homem. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Tudo que está saindo da boca do homem, abençoados, é lançado fora. Isso, as coisas que saem da boca do homem não são coisas que saem da boca de Deus. O que sai da boca de Deus não é da boca do homem. E isto é lançado fora. – 18. Agora o que vem de Deus. 18. O que sai da boca, porém, procede do coração. Tá vendo? O que sai da boca está saindo do homem, sai saindo do coração do homem, não de Deus. O que sai da boca, porém, procede do coração. E é isso o que contamina o homem. E é isso que está contaminando as ovelhas. Pois do coração procede maus pensamentos. Olha, abençoados, grave isso. Verso 19. Pois do coração procedem maus pensamentos. Homicídio, adultério. Somos espírito, alma e corpo. O coração está dentro do corpo, mas a palavra ela vai para o espírito. A palavra do Senhor vai para o espírito. Pois do coração procede maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. 20. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Você aí que anda lavando muito a sua mão, não é, abençoados? Tem mesmo, tem pandemia no mundo, tem que lavar, questão de higiene, não é? Tem mesmo que lavar as mãos toda hora, né? Há uma pandemia aí, há
uma peste perniciosa aí na terra, não é, abençoados? Mas nenhum mal te sucederá, amém? Então você aí que está lavando a mão toda hora, não é isso. O lavar as mãos, abençoados, exige no momento, tá certo, tá bom? Mas não é isso que vai te contaminar. Cai um pouquinho aqui pra terra, tá bom? Abençoados, são essas coisas que contaminam, são essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. O que vai contaminar é você com muito medo. Se você está dentro da palavra de Deus, você vai orar, nenhum mal me sucederá. Vou lavar a minha mão aqui, vou sair, mas nenhum mal me sucederá. Porque a palavra que você recebe, abençoados, ela tem que vir de Cristo, tá bom? Não é isso que vai contaminar você. Se você deixar de lavar as suas mãos, não é isso que vai contaminar você, tá certo? Então deixe de fortaleza na sua mente, ouve a palavra que é certa, que é correta, tá? Que aí você vai se fortificar em Cristo Jesus e sua mente estará sendo uma mente de Cristo, de fato e de verdade. Tá bom, pessoal? Tem que lavar? Não, não estou falando que não é para você lavar, para você lavar, tá bom? Há uma pandemia no mundo, então tem que lavar mesmo porque é questão de higiene, não é, abençoados? Então é isso, tá bom? Abençoados, não roubem, tá bom? Não mexe com coisas ilícitas, tá bom? Vamos aqui um pouquinho para Gálatas 6. Vamos aqui um pouquinho para Gálatas 6. Verso 4, Gálatas 6, verso 4. Examine cada um a sua própria obra. Eu estou em Cristo, abençoados. Eu não estou em obras mortas mais. Nós em graça não estamos mais em obras mortas. No reino de Deus, abençoados, não existe mais obras mortas, amém? Então, não existe mais tradição. Então, não existe coisa do homem. Não existe coisas da terra. Então terá motivo de glória só em si mesmo, não em outrem. 5, Paulo falando, pois cada qual levará o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Eu recebo coisas boas do reino de Deus, estou sendo instruída por um mestre, graças a Deus, da graça. Verso 7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tu o que é homem, tu é tudo o que o homem semear, isso mesmo colherá. Abençoados, não roube, não mexa com coisas ilícitas que não agrada a Deus. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. 8. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu estou semeando coisas do Espírito Santo, coisas de Deus. Então, coisas espirituais, eu vou receber. Amém? Fique com o Senhor. Assim o Espírito Santo habitando em você e Ele vai te guiar em toda a verdade. Tá bom? Provai, abençoados, o que é bom. É Deus. Glória a Deus pela sua vida. Provai dele, que ele é bom o tempo todo. Beijo carinhoso para vocês.